Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Molecular. Hoje comigo tem aqui o Rafael. Boa tarde, Rafael. Olá Hugo. Desde já, muito obrigado por teres tirado um bocadinho do teu tempo para estar aqui comigo neste bocadinho que vamos aqui passar os dois juntos. Rafael, fala-me um bocadinho de qual é que é o teu percurso académico, como é que chegámos aqui hoje. Então, eu nasci em Coimbra, Uhum. portanto, toda a minha educação foi feita aqui em Coimbra, desde o ensino básico até o ensino secundário. Andei na Escola Secundária Infanta Dona Maria. Depois, custou um bocadinho escolher o meu curso quando tive que ingressar no ensino superior. E Química Medicinal veio talvez um pouco por acaso, porque o professor Arnaud tinha feito uma palestra na minha escola, no Infanta Dona Maria, quando eu estava no 11º ano, portanto, tinha acabado de começar o segundo ano de licenciatura em Química Medicinal, e fez uma apresentação bastante apelativa sobre a história de vários fármacos, o processo de desenvolvimento de medicamentos, e de certa forma aquilo ficou lá o bichinho. E passado um ano e tal, quando me deparei com a escolha, apesar de ter equacionado outros cursos, pensei que Química Medicinal seria um desafio importante, tendo em conta a atualidade, as necessidades de sempre desenvolvimento de novos fármacos, novas moléculas, porque a linha da saúde precisa de muito mais inovação do que aquela que há, porque cada vez assistimos a mais doenças, a mais necessidades terapêuticas. E, portanto, decidi ingressar em Química Medicinal, com a licenciatura. Depois gostei tanto que quis continuar a fazer o mestrado e depois o doutoramento. Portanto, ingressei no programa doutoral MedChemTrain, que é uma colaboração entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa. Fiz a minha parte curricular do primeiro ano em Lisboa e depois estou aqui agora em Coimbra a fazer a parte da tese de doutoramento. Portanto, a minha tese é baseada no estudo computacional e síntese de novas moléculas com atividade antimicrobiana, portanto, para o combate de infecções. Uhum. Vou concordar contigo, o professor Arnaud fala muito bem e vende muito bem o curso. Também já me apercebi disso, e lá está, o curso de Química Medicinal prometia muito aqui um contacto entre três áreas, nomeadamente no ensino superior, não é? A parte mais química, a parte mais farmacológica e a parte mais médica, assim, e quando ele promete, né, no curso criar assim uma espécie de ponte entre estas três áreas, realmente é muito interessante e é muito fácil uma pessoa, perdoe uma expressão, cair presa para esta forma de cativar. Como tu disseste, o teu título então, a tua tese revolve acerca de estudo computacional de moléculas com propriedades antimicrobianas, não é? Como é que, assim, muito rapidamente, para as pessoas que nos ouvem, o que é que tu fazes? Como é que se processa este design computacional e esta síntese das moléculas que tu fazes no teu doutoramento? Uhum. Portanto, assim, há muitas metodologias para design computacional. Aquela que eu escolhi baseia-se em, primeiro, temos que olhar para as bactérias, portanto, que é o nosso alvo terapêutico que nós queremos inativar. E as bactérias contêm um conjunto de alvos possíveis, geralmente proteínas, e que são específicas para bactérias, que é isso que nós queremos. Nós não queremos alvos que sejam comuns entre bactérias e os humanos, que senão isso iria gerar toxicidade. Portanto, olhando para alvos específicos de bactérias, temos muitos, por exemplo,
os ribossomas, que são responsáveis pela síntese de proteínas. Temos enzimas responsáveis pela síntese do DNA. E, portanto, o meu primeiro ponto para o doutoramento foi precisamente olhar para a bioquímica das bactérias e escolher um alvo que seja interessante. E convém que seja um alvo para o qual ainda existem poucos fármacos em clínica. Porque um dos grandes problemas é o desenvolvimento de resistência aos antibióticos. E, portanto, se nós utilizamos um alvo que já está a ser muito estudado, para o qual já existem muitas alternativas terapêuticas, de certeza que já há bactérias resistentes a esses antibióticos. E, portanto, o objetivo é, mais que tudo, escolher um alvo que ainda tenha sido pouco explorado e, portanto, para o qual não haja ainda muita resistência. Posto isto, portanto, selecionou-se um alvo que está relacionado com o DNA e, a partir daí, existem várias alternativas para o design computacional. Eu fiz duas. Vou talvez explicar a mais simples, que é, por exemplo, existem muitos estudos na literatura de 5 moléculas, uma molécula com determinado anel aromático, com determinados atuadores de pontos de hidrogênio, aceitadores de pontos de hidrogênio, aqueles específicos locais, têm uma atividade para aquele alvo. Portanto, são feitos estudos bioquímicos em que se coloca só o alvo terapêutico e a molécula e vê se existe uma inibição. Posto isto, se nós recolhermos dados que são publicados por vários autores, conseguimos criar uma biblioteca de compostos que são ativos para aquele alvo. E daí conseguimos extrair muitas informações estruturais sobre o que é necessário e em que posição da molécula para que ela possa interagir com aquele alvo de forma favorável. E, portanto, foi isso basicamente que eu fiz. Extraí essa informação e daí retirei informações estruturais das moléculas que servem como ponto de partida para eu depois escolher uma espécie de esqueleto, um scaffold, portanto, uma molécula base pequena, a partir da qual eu posso fazer modificações para conter todos os requisitos necessários para ser potencialmente um inibidor daquela proteína. Portanto, o que se fez foi precisamente fazer uma espécie de livraria virtual de compostos, em que desenhamos portanto, virtualmente os compostos, uma grande variedade de compostos, e depois dessa livraria selecionamos aqueles que, por estudos de docking, portanto, estudos quantitativos que nos permitem fazer uma previsão da sua atividade. E daí selecionamos aqueles que são mais promissores. E depois, a partir daí, é preciso fazer uma análise retrossintética e proceder à sua síntese. Ver quais é que são os agentes comerciais que temos e, a partir daí, desenhar uma rota sintética. Então, lá estava. Basicamente, então, tu começas por saber onde é que vais querer atacar uma certa parte da bactéria, que vai ser um ataque surpresa para a bactéria, basicamente, não é? Para ela estar à espera. E depois fazes uma espécie de reverse engineering daquilo que vais querer como produto final. Aqui, no teu... Pronto, tu referiste que estávamos com um grande problema com o surgimento cada vez maior de bactérias multiresistentes aos antibióticos, principalmente se a memória não me falha, em contexto hospitalar isto é muito comum e acaba por ser grave. Também penso que seja também um bocadinho culpa das pessoas, não é? Que não seguem a medicação à risco. Nós sabemos como é que é aquela fase em que as pessoas estão a tomar um antibiótico e quando deixam de sentir mal param de tomar o antibiótico, o que não deve ser feito. E isto é um assunto, estas bactérias multiresistentes são um assunto que efetivamente afeta negativamente o nosso planeta e a nossa população e pode se tornar um assunto ainda mais grave, certo? Como é que achas que se vai proceder aqui assim ao combate deste problema? Qual é que é o teu papel e porquê é que achas que é importante combater este problema? Sim, a meu ver, nós temos duas grandes ameaças à saúde pública. Uma é o cancro
e outra são as infecções. A vantagem, entre aspas, do cancro é que o cancro não se transfere de uma pessoa para a outra. Com as infecções temos um grande problema. E tu falaste muito bem das bactérias multiresistentes, mas nós agora, o nosso problema não é tanto as bactérias. O nosso problema são os vírus. Atualmente, exato. Atualmente estamos a olhar para o outro lado, sim. Exatamente. Bactérias, vírus e fungos são agentes infecciosos que, dadas as condições certas, podem ser muito perigosos. E, portanto, o combate tem que ser feito em todas as vertentes, porque combatemos as bactérias multiresistentes, mas esquecemos os vírus e da pandemia. Sim, sim. E de facto, portanto, atualmente, só por bactérias multiresistentes morrem cerca de 600 mil pessoas anualmente. E estima-se que esse valor, portanto, até 2050, passe para 10 milhões de mortos. Só para ter uma ideia, a mortalidade atual por cancro é 8 milhões de pessoas. E de Covid no último ano foi 3, 4 milhões. Sim. Portanto, infecções por micro-organismos multiresistentes é um problema que já se vê muito nos hospitais. Eu trabalho em colaboração com a Faculdade de Farmácia. Eles lá têm bactérias que são usadas no hospital que são resistentes a todos os antibióticos. Portanto, não há nada que funcione. E, portanto, quando se chega a esse patamar, não há nada que se possa fazer para aquela pessoa. Exato, sim. É deixar que o seu sistema imunitário reaja, ou então a pessoa morre. E depois temos o problema de, como é uma doença infecciosa, essa bactéria multiresistente pode-se transferir para outro paciente. E, portanto, estamos a caminhar para uma altura em que os antibióticos, que eram considerados como uns agentes milagrosos, porque matavam todas as bactérias no início da década de 40, do século passado, em que quando foi descoberta a penicilina, era maravilhoso. Sim, sim. Matava tudo. A bala mágica, a chamada bala mágica. Exatamente, a bala mágica. Só que começou a existir a resistência à penicilina e a todos os antibióticos que foram, entretanto, descobertos. E, portanto, existe uma grande falta também de inovação ao nível do desenvolvimento de novos antibióticos. Por várias razões. Primeiro, eventualmente é difícil desenhar moléculas que sejam capazes de matar bactérias e não ser tóxicas para seres humanos. Sim. Por outro lado, há um grande interesse da indústria farmacêutica em desenvolvimento de novos antibióticos. Porquê? Os antibióticos são moléculas que se tomam durante uma semana, 2 semanas, e a pessoa fica curada. Acho que é muito mais aliciante por investir em medicamentos que as pessoas têm que tomar de forma crónica. Sim. Doenças cardiovasculares. E, portanto, existe muito pouco retorno financeiro. Para além disso, imagina que nós descobrimos um novo antibiótico agora. Esse antibiótico é muito precioso, porque é um antibiótico supostamente para o qual não há resistência. E, portanto, esse antibiótico seria só utilizado em último recurso. Sim. Portanto, para uma mínima porcentagem. Exatamente, para uma mínima porcentagem da população. Logo, as receitas da venda desse antibiótico iriam ser muito baixas. Ok. E, portanto, há esta combinação do aumento da resistência com o baixo investimento em indústria farmacêutica é uma combinação perigosa e que, se nada for feito, nas próximas décadas vai causar muitas mortes ao nível mundial. Ok. Sim, realmente é um problema grave. Ainda por cima depois acaba por ser um problema complexo também, porque envolve, lá está, uma componente mais financeira e de gestão dos nossos próprios recursos. Certamente que com o teu trabalho e com o trabalho de mais pessoas da tua área mais restrita, conseguirão, talvez, se não totalmente, pelo menos parcialmente, ajudar a resolver. Ora, muito bem, Rafael. Eu sei que tu tens um hobby que não é o hobby mais comum assim no país, diria até. Tu praticas desporto, não é? Nomeadamente bilhar, certo? Exatamente. Como é que é aqui o eu bilhar? nunca gostei de esportes muito físicos, portanto, futebol, basquete, handball, nunca gostei. Mas desde há, sei lá, 15 anos
quando ficava doente em casa, assim com febre, ligava à televisão e via o Eurosport e estava a dar bilhar. Ok. E eu então sempre achava muita piada esse jogo. À tática, à coordenação motora que é preciso ter. Mas durante muitos anos via apenas no Eurosport, sem grande consequência. Eres apenas só amante do desporto. não é? Exatamente. Depois, juntamente com um amigo, já sei lá, 7 anos atrás, ele comprou uma mesa e então eu ia de vez em quando à casa dele jogar. Então foi aí que eu ganhei o gosto por praticar. Passados uns anos, comecei a frequentar a Académica de Coimbra, a Associação de Bilhar Académica de Coimbra, e a partir daí comecei a entrar numa equipa. Portanto, são equipas constituídas por 8 pessoas que fazem competições a nível distrital. Portanto, competimos com outras equipas aqui da região centro, não só do Concelho de Coimbra, mas dos arredores também. É claro que agora com a pandemia Foi um desporto afetado, assim como todos os outros. exatamente, foi severamente, mas é claro que para o futebol há muito dinheiro para testes e realiza-se. O bilhar esteve muito tempo suspenso durante muitos meses, acho que só retomou talvez em maio. Ok. Então, muito recentemente. Sim, e portanto foi tudo feito à pressa, o resto do campeonato. Mas eu só vou voltar a competir, espero eu, em setembro, já plenamente vacinado. Ok. Pois, lá está. Vamos rezar para que nós, tu, eu e muita da população portuguesa no geral já se encontre imunizada, ou pelo menos vacinada, com a vacinação completa, neste período tão peculiar que nos atravessa. Pronto, Rafael, foi um gosto ter-te aqui connosco este bocadinho. A maior sorte para o resto do teu percurso, no teu doutoramento. Também espero que tenhas muitas vitórias no bilhar. Se quiseres deixar alguma mensagem lá para casa, agora é a altura ideal. Se tiveres alguma coisa, O que é que eu tenho para dizer? assim, um take-home message. Take home message. Quero chamar, se calhar, a atenção às pessoas precisamente para o uso abusivo de antibióticos, porque há certas questões que estão fora do nosso alcance, por exemplo, os antibióticos na pecuária. Mas o que é que nós podemos fazer nós? Podemos ter cuidado com a utilização dos antibióticos, utilizar sempre até o final da caixa, de acordo com a prescrição médica. Não tomar antibióticos só porque temos uma gripe, porque uma gripe não se cura com antibióticos. Ora bem. Mais um mito que Exatamente. vai desmistificar. E também seguir as práticas que agora já têm sido recorrentes, que é as práticas de higiene. Higienizar as mãos, que isso também ajuda. Exato, sim. É logo a primeira medida para prevenir infecções. Ok, muito obrigado. Até uma próxima e despedimos-nos por hoje. Espero encontrar-vos no próximo episódio, porque quando eu voltar quero os ver desse lado. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.